Nesse momento, vamos fechar nossos olhos e elevar o pensamento a Deus, nosso Pai maior. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Cremos em vós, Senhor, porque tudo revela nosso poder e bondade. A harmonia do universo dá provas de uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que ultrapassam toda a compreensão humana. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o raminho de uma erva e o menor inseto até os astros que se movem no espaço. Por toda parte notamos a prova de um cuidado paternal. Por isso, é cego aquele que não vos reconhece em vossas obras, orgulhoso quem não vos glorifica e ingrato quem não vos rende ações de graças. Venha vosso reino, Senhor, destes aos seres humanos leis plenas de sabedoria, que os tornariam felizes se as obedecessem. Com essas leis, fariam reinar entre eles a paz e a justiça. Mutuamente se auxiliariam, em vez de se prejudicarem, como fazem. O forte sustentaria o fraco, em lugar de massacrá-lo. Evitariam os males que geram abusos e excessos de todos os gêneros. Todas as misérias terrenas surgem da violação das vossas leis, pois nenhuma infração há que seja isenta de consequências fatais. Ao animal destes o instinto, que lhe traça o limite do necessário, ao qual ele se conforma maquinalmente. Mas ao ser humano, além do instinto, destes inteligência e razão. Também lhe destes liberdade de cumprir ou de infringir as leis que lhe concernem pessoalmente, isto é, de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha a responsabilidade e o mérito das suas ações. Seja feita vossa vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho em relação ao pai, do inferior ao superior, quão maior não deve ser a da criatura perante seu Criador. Fazer vossa vontade, Senhor, é obedecer vossas leis e se submeter, sem queixumes, aos vossos decretos divinos. O ser humano a eles se submeterá, quando compreender que sois a fonte de toda sabedoria e que, sem vós, ele nada pode. Então, fará vossa vontade na terra, assim como os eleitos a fazem no céu. Dai-nos o pão de cada dia. Dai-nos o alimento para sustentar as forças do corpo. Dai-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento de nosso espírito. O animal encontra seu alimento, mas o ser humano deve obtê-lo à custa de sua própria atividade e dos recursos de sua inteligência, porque criaste livre. Vós lhe dissestes: tirarás teu alimento da terra com o suor do teu rosto. Assim
convertestes o trabalho em obrigação para ele, a fim de que exercitasse a inteligência na busca dos meios de prover às necessidades e ao bem-estar, uns pelo trabalho material, outros pelo trabalho intelectual. Sem o trabalho, ele permaneceria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Amparais a pessoa de boa vontade, que confia em vós para merecer o necessário, mas não aquela que se contenta na ociosidade e deseja tudo obter sem esforço, nem a que busca o supérfluo. Quantos sucumbem pela própria culpa, pela incúria, imprevidência ou ambição, e por não desejarem se contentar com o que lhe destes. Esses são os artífices do próprio infortúnio e não possuem o direito de queixar-se, pois são punidos pelo que transgrediram contra a lei de Deus. Mas nem a estes abandonais, porque sois infinitamente misericordioso. Vós lhes estendereis as mãos em socorro, desde que, como filho pródigo, retornem sinceramente a vós. Antes de nos queixarmos da sorte, perguntemos a nós mesmos se ela não é obra de nossa autoria. A cada infelicidade que nos atinja, inquiramo-nos se de nós não dependeria evitá-la, mas consideremos também que Deus outorgou-nos a inteligência para nos retirar do lameiro e que de nós depende utilizá-lo. Dado que a lei do trabalho é a condição do ser humano na Terra, dai-nos coragem e forças para cumpri-la. Dai-nos também prudência, previdência e moderação, para que não percamos o fruto do nosso labor. Dai-nos então, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirir pelo trabalho as coisas necessárias à vida, pois ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Se o trabalho nos é impossível, a vossa divina providência nos confiamos. Se está em vossos desígnios sujeitar-nos às provas pelas mais rudes privações, apesar de nossos esforços, aceitamo-las como justa expiação das faltas que tenhamos cometido nesta encarnação ou em outra precedente. Visto que sois justo, sabemos que não há penas imerecidas e que jamais castigais sem causa. Preservai-nos, ó Deus, de invejar aqueles que possuem o que não temos, nem mesmo o que possuem o supérfluo, enquanto que nos falta o necessário. Perdoai-lhes se esquecem a lei da caridade e amor ao próximo que lhes ensinastes. Eliminai também de nosso espírito o pensamento de negar vossa justiça, ao notarmos a prosperidade do mal e a infelicidade que oprime, às vezes, a pessoa do bem. Sabemos agora, graças às nossas luzes que nos destes, que vossa justiça sempre se cumpra e a ninguém excetua, que a prosperidade material da pessoa, má e efêmera, tal como sua existência corpórea, e que sofrerá terríveis reveses,
enquanto que será a eterna felicidade reservada ao que padece com resignação. Perdoai nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Perdoai nossas ofensas como perdoamos ao que nos ofendem. Cada uma de nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa a vós e uma dívida contraída, que cedo ou tarde será necessário quitarmos. Suplicamos a vossa infinita misericórdia o perdão de nossas dívidas, sob a promessa de empreendermos esforços para não contrair outras. Fizestes da caridade uma lei expressa para nós, mas a caridade não consiste apenas em assistir nossos semelhantes em suas necessidades, é também o esquecimento e o perdão das ofensas. Com que direito imploraríamos vossa indulgência se a recusamos àqueles dos quais nos queixamos? Dai-nos, ó Deus, forças para apagar de nossa alma todo o ressentimento, todo o ódio e todo o rancor. Fazei que a morte não nos surpreenda com um desejo de vingança em nosso coração. Se for da vossa vontade, nos retirar hoje mesmo da terra. Fazei que possamos nos apresentar a vós livres de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas últimas palavras foram de perdão para seus algozes. Não nos abandoneis à tentação e livrai-nos de todo o mal. Dai-nos, Senhor, forças para resistir às sugestões dos maus espíritos que tentarem desviar-nos do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Nós próprios, contudo, somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra para expiar e nos aperfeiçoar. A causa primeira do mal está em nós e os maus espíritos nada mais fazem que aproveitar nossos pendores viciosos, nos quais eles nos mantêm para nos tentar. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a qualquer tentativa contra os seres perfeitos. Tudo o que possamos fazer para afastá-los será inútil, se não lhes opusermos uma inabalável vontade no bem e uma renúncia absoluta ao mal. É, pois, contra nós mesmos que necessitamos dirigir nossos esforços, e se o fizermos, os maus espíritos se distanciarão naturalmente, pois é o mal que os atrai, ao passo que o bem se repele. Senhor, sustentai-nos em nossa fraqueza, inspirai-nos pela voz de nossos anjos guardiões e dos bons espíritos, a vontade de corrigirmos nossas imperfeições, a fim de obter aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. O mal não é certamente vossa obra, Senhor, porque a fonte de todo o bem não pode gerar maldade. Nós próprios que o criamos, infringindo vossas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos concedestes. Quando o ser humano obedecer vossas leis, o mal desaparecerá na terra, como já desapareceu dos mundos mais avançados. Para ninguém, o mal é uma necessidade fatal e só parece irresistível
aos que a ele se abandonam com complacência. Se temos vontade de fazê-lo, podemos também ter a de praticar o bem. Por isso, ó Deus, suplicamos vossa assistência e a dos bons espíritos para resistir à tentação. Assim seja, que vossa vontade permita, Senhor, a realização de nossos desejos. Todavia, inclinamo-nos perante vossa sabedoria infinita em todas as coisas que nos escapam à compreensão. Seja feita vossa santa vontade e não a nossa, pois quereis somente nosso bem. E melhor que nós, sabeis o que nos é útil. Dirigimo-nos esta prece, ó Deus, por nós mesmos e também por todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, por nossos amigos e inimigos, por todos os que rogam nossa assistência e, em particular, agora pode falar um nome. Suplicamos para todos vossa misericórdia e vossa bênção. Que assim seja.